iniciar nossa apresentação sobre o programa Caminhos de Vida, que é um programa de educação para valores, educação para o desenvolvimento humano integral. Com o termo educação, não pretendemos nos referir apenas à instrução escolar ou à formação para o trabalho, ambas causas importantes de desenvolvimento, mas a formação completa da pessoa. A este propósito, deve-se sublinhar um aspecto importante do problema. Para educar, é preciso saber quem é a pessoa, conhecer a sua natureza. Todo ser humano nasce com um potencial e tem o direito de desenvolvê-lo. Para desenvolver o seu potencial, as pessoas precisam de oportunidades. Aquilo que uma pessoa se torna ao longo de sua vida depende das oportunidades que teve e das escolhas que fez. Ou seja, as pessoas precisam de oportunidades e serem preparadas para fazer escolhas. Mas é preciso saber decidir que o nosso jovem, o jovem que queremos, saiba tomar decisões fundamentadas, que tenha critérios para avaliar e decidir. É nesse momento que a educação para valores emerge diante de nós em toda a sua extraordinária importância, em toda a sua significação e transcendência para a pedagogia do nosso tempo e da nossa circunstância brasileira. Caminhos de Vida poderá ser usado pelos professores de todas as disciplinas. Trata-se de um conjunto de conteúdos transversais das áreas de ética, cidadania, meio ambiente, amizade, solidariedade, sexualidade, saúde, esportes, diversidade e complementariedade, convivência social, família. Não se trata de um estudo de ética, mas de criar espaços e condições para que as crianças e os adolescentes possam vivenciar, identificar e incorporar valores positivos, práticas e vivências. O artigo 2º da LDB expressa magnificamente o compromisso de Caminhos de Vida, que é a construção do jovem autônomo, solidário e competente. As práticas e vivências propostas significam um espaço pedagógico privilegiado para que os educadores e educandos possam superar as práticas discursivas e fazerem uma educação baseada no curso efetivo dos acontecimentos. Dessa maneira, o educando torna-se fonte de iniciativa, fonte de liberdade, isto é, de responsabilidade por seus atos e consequência deles decorrentes. Todo o corpo de colaboradores da escola se transforma em organizadores e co-criadores de acontecimentos estruturantes. Pensamos a educação como criar espaços para que o educando possa empreender a construção de seu ser em termos pessoais e sociais. Entendemos o educador como um líder, um co-criador de acontecimentos estruturantes que geram valores positivos para a vida do educando. Ao passar pelos acontecimentos estruturantes, ou seja, a maneira de ver, entender, decidir e agir, o educando vai aos poucos se estruturando como pessoa, cidadão e futuro profissional. Frente ao desafio educativo nos dias de hoje, Caminhos de Vida propõe o ensino de habilidades do pensamento. Pensamento analítico, a capacidade de separar o todo em partes para identificá-las. Pensamento lógico, a capacidade de compreender as coisas desde suas causas, com uma ordem entre elas e seus efeitos, habilidades de expressão e comunicação. Requer vocabulário e seu bom uso. Entender bem uma coisa implica poder expressá-la e comunicá-la aos outros. Para isso, é necessário que exista um clima de respeito e liberdade na sala de aula, para que cada aluno consiga se expressar. O caráter mútuo deste respeito e liberdade deve ser lei dentro da sala de aula. Os alunos devem ter certeza que serão considerados em suas respostas, sejam elas corretas ou incorretas. É importante acolher a verdade de cada um, sem julgamento. O educador deve assegurar que o importante é o esforço do raciocínio e que não haverá censura. De forma personalizada,
o educador deve ajudar o aluno a analisar com lógica o que disse, mediante perguntas e respostas que o levem sutilmente em direção a uma opinião sensata. Por exemplo, João disse algo interessante. Vamos analisar isso para entender bem o que ele quer dizer e, com perguntas bem escolhidas, feitas a João e aos outros alunos, conduzimos João a dizer algo mais acertado. Então podemos dizer: agora entendemos o que queria dizer, João. Às vezes é difícil expressar claramente, não é? Mas que bom que você sempre tenta. Continue assim e vai ver que cada vez se expressará melhor. Uma vez alcançado o clima de confiança e a aplicação da regra de ouro, faça aos outros o que gostaria que fizesse a você, e do raciocínio lógico, a criança ou adolescente compreenderá por si mesmo e sem humilhação o acertado ou o errado de seu raciocínio e encontrará a conclusão relevante. À medida que as crianças se colocam em situações concretas, pensando em que pensariam e como se sentiriam se fossem prejudicados ou beneficiários de certas ações, podem entender melhor cada valor proposto. É uma forma de crescer em discernimento sobre suas próprias reações, suas amizades e as decisões que tomam diariamente. Por meio de histórias e casos dos outros, o professor conduz o aluno a pensar de maneira objetiva e desinteressada. Estimula uma visão desprendida e justa, que conduzirá o aluno a uma atitude benevolente no seu trato com os outros, vendo a cada outro como o outro eu. No diálogo, devemos promover a análise literal da situação apresentada. Esta análise literal é a base para uma análise posterior valorativa, na qual os alunos possam identificar emoções, ideias sobre o tema, desde sua própria subjetividade. A discussão na sala de aula das experiências dos protagonistas da história relatada nos textos e as ocasiões para falar sobre as experiências ou opiniões pessoais serão excelentes oportunidades para os educadores apelarem ao coração e às emoções dos alunos. Dessa forma, os alunos serão ajudados a estarem abertos para aprender a forma mais generosa de reagirem na vida real. Busca-se em todo momento que aprendam a buscar soluções criativas na sala de aula para situações universais de interação pessoal. É de sua importância ajudar os alunos a pensarem por si mesmos, uma opinião e um caráter próprio e pessoal. É fundamental que descubram que têm uma personalidade própria e valiosa, que devem desenvolver para que se deem conta que, mesmo que possam aprender muito com os colegas, não devam seguir cegamente a pressão do grupo. Suas opiniões sempre são valiosas se são sinceras e respeitosas. As narrativas podem ser analisadas com muita objetividade sobre as situações que acontecem com outras pessoas, neste caso, os personagens da história. Esta análise objetiva começa com a própria leitura do conto, onde o participante vem refletindo ali algo que pode ter acontecido com ela ou poderia acontecer e tem a oportunidade de refletir sobre as atitudes tomadas ou para serem tomadas. Em seguida, isso é reforçado pelas atividades em sala de aula que Caminhos de Vida propõe, um autêntico fórum em temas, os pontos de vista e as contribuições se misturam em prol de melhor resposta. Esta análise objetiva não é abstrata, é tão concreta que, uma vez entendida as situações e as possibilidades, cada um e cada uma podem aplicar essas conclusões às suas próprias decisões e ações. O professor também ganha com esta ferramenta, dado que se transforma em mediador e guia do diálogo entre a narrativa e os estudantes. Isso facilita o diálogo entre o docente e o discente e se incorpora melhor em uma época na qual as crianças e os jovens têm mais aspirações de participação e menos proximidade com os métodos impositivos ou rígidos de antes. Quando falamos da lógica das virtudes, nos referimos que cada valor se conecta com outro com uma cadeia
ou uma teia. Depois, esses valores se transformam em virtudes, de modo contínuo e cotidiano, quando são colocados em prática. Esta lógica não se realiza na vida das pessoas de forma automática, implica esforço, mas se for realizada com ordem e persistência, o que acontecerá é que se transformará em um hábito operativo, um modo de agir, uma forma mental, e nossos atos terão cada vez mais coerência e acerto. Os valores não são impostos, mas são descobertos. Crianças e adolescentes, mediante a contínua participação, irão estabelecendo com um estímulo pessoal os esquemas mentais e vitais que lhes permitam entender na prática as consequências de seus próprios atos, visualizados nas pessoas descritas no texto, ou que se verbaliza, que se comenta com os outros, que entra na discussão e no debate, cobra maior força e sentido e, portanto, será assumido com maior convicção e com uma consciência plena. Os valores não podem ser impostos. O professor tem a tarefa contínua de ajudar os alunos a descobrirem e adotarem valores, tanto interiormente como em situações externas e objetivas. O raciocínio próprio, fruto de um raciocínio autêntico, dá à pessoa a liberdade de buscar a realidade e de viver conforme ela. O imitativo, por outro lado, dá uma ideia de falsa autonomia e pode fazer que a criança caia mais facilmente na pressão do grupo. O pensamento próprio pode surgir de muitas formas, mas uma forma de desenvolvê-lo é estimulando a vivência da regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. O que procuramos através da regra de ouro é desenvolver outras virtudes conexas. É como o princípio raiz, que dá lugar a diversos frutos. O respeito pelos outros, o amor pela justiça e as consequências das necessidades alheias, a humildade, a paciência, a generosidade. A regra de ouro será um dos princípios que marcam em toda a sua extensão o programa Caminhos de Vida. Caminhos de Vida passa por 3 momentos: conhecer, momento cognitivo, acolher ou aceitar, o momento mais eficaz e evolutivo de apropriar-se do valor como parte da própria forma de ver a vida, agir, o modo em que o valor se torna uma ação e se transforma em virtude. Caminhos de Vida é um programa completo e contundente pela dosagem dos conteúdos, em 35 lições por ano, com informação bem classificada e todas as atividades propostas. Porém, não pode ser feito com rigidez. Pelo contrário, é desenhado para ser muito flexível, adapta-se às necessidades do professor graças à análise de situações universais e lhe permite ir, de alguma maneira, sintonizando com as necessidades dos alunos, sem perder o eixo da atividade pedagógica, o que muitas vezes acontece com essas programações focadas somente na problemática de um momento específico. Resumindo, a flexibilidade de Caminhos de Vida ocorre principalmente porque se busca educar na lógica da vida, e isso que é proposto a partir das ciências, tudo sustentado pelo senso comum, básico para qualquer esquema de educação em valores. Ao finalizar este vídeo, gostaríamos de nos unir ao Papa Francisco em sua mensagem para a comunidade escolar em Roma. Desejamos a todos um lindo caminho educacional que faça crescer as 3 línguas que uma pessoa madura deve saber falar: a língua da mente, a língua do coração, a língua das mãos. Harmoniosamente, isto é, pensar o que se sente e o que se faz, sentir bem o que se pensa e o que se faz, e fazer bem o que se pensa e o que se sente.